Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe você, seja bem-vindo, minha ovelhinha, seja bem-vindo, meu amigo, meu seguidor, sejam bem-vindos, minhas abelhinhas queridas, Deus abençoe vocês. Hoje, pastor, tem uma notícia aí do céu para contar para vocês, né? Quem participou da oração ontem já viu e ouviu. Quem não participou vai ver e ouvir hoje, né? Uma visão que o Senhor trouxe ao meu coração ontem, me mostrou aqui na hora da oração, né? Algo muito intenso. E eu quero aqui falar para vocês, né? Muito intenso. Ontem Deus me falou sobre algumas igrejas, deu uma visão. Eu vou trazer essa visão das igrejas hoje. Falou para mim também sobre o nosso país, deu uma visão sobre algumas coisas que vão acontecer. Mas eu vou falar essa tarde, né? Essa tarde é política aí, de tarde, né? Sobre a política. Mas Deus me deu uma visão sobre a igreja brasileira, né? Eu vou falar para vocês hoje. Aí aquilo que Deus me mostrou ontem realmente foi muito forte, né? Muito intenso. E creio, né? Creio que vai ter uma repercussão muito grande isso, né? Muito grande. Mas deixa eu abençoar você, terminar bem o dia. Ei, que isso, cara? Tá maluco? Por que tá brigando? Vem aí, por favor. Por que tá brigando? Pera aí, pessoal, dá licença um pouquinho. Vai. Por que tá brigando? Põe o Oliver pra fora. Põe o Oliver, vai lá com o Thiago. Vai. Desculpa aí, galera, que eles deram uns gritos aqui. Tem que colocar eles pra fora, hein. Vocês estranharam? Põe ele pra fora, tio Jorge. Ajuda aí, faz favor. Não sei porque os meninos estão brigando aqui. O que aconteceu aí. Mas, enfim, né? Pode ir pra lá, Teodoro. Que coisa feia. Você brigar aqui. Que feio, cara. Ai, 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 muito feio. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, os guris estão meio nervosos aqui, acho, né? Desculpa aí, tá, gente? É que eles não ficam sem estar junto comigo. Os dois são a cola. E eu acordo cedo, já eles estão aqui comigo desde lá, deitados, não sei por que estão brigando aí. Eles não ficam fora, não adianta. Desculpa aí, tá? Pelos modos dos meus guris aí, né? Desculpem aí, né? E eu não sei, deve ter um brinquedo, alguma coisa. Agora fica aí, né? Fez coisa feia, né? Você fica aí no cantinho com vergonha, né? Deixa eu abençoar você. Vamos lá, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, a tua casa, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe o teu marido, Deus abençoe você em tudo que você faz, em tudo que você tem. Deus abençoe os teus filhos, o teu avô, o teu biso, o teu neto, o teu bisneto, o teu genro, tua nora, teu sogro, tua sogra, teu vizinho da direita, teu vizinho da esquerda, teu vizinho da frente, da retaguarda. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a mão de Deus venha sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, que a mão de Deus esteja sobre os seus equipamentos, sobre tudo aquilo que você faz, sobre tudo aquilo que você tem, o teu carro, a tua escola, o teu consultório, né? Deus abençoe a tua oficina de costura, a tua oficina mecânica, tudo que você faz aí, teu escritório de engenharia, né? O teu consultório médico, dentário, tudo que você tem aí, Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, se você puder fazer o favor. Lucas, capítulo de número 16. Que bom, né, Sandra Teodoro? Dá um beijinho nela, na vovó, 92 aninhos, uau! Queridona, né? Olha aí, uau, 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 meu Deus do céu, Jesus amado. Eita, irmão, a coisa aí vai ficar complicada, né? Para muita gente daqui para frente, né? Deus falou para mim já ontem
na oração, me deu uma visão sobre a igreja. E Deus me mostrou algumas grandes igrejas a nível de Brasil, grandes igrejas secando. É isso aí. Eu falei para vocês aqui uma vez uma visão que Deus me deu sobre as Assembleias de Deus no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Que elas iriam começar a fechar e de fato está acontecendo, né? Muitos prédios fechados, muita coisa. E elas iam secar de fora para dentro, né? As menores primeiro vindo para o centro. E agora Deus me deu uma visão ontem e eu vi o anjo de Deus mexendo na vida financeira das igrejas, né? Grandes igrejas. Vida financeira, no dinheiro. Deus vai mover o dinheiro dos caras. E eu vi Deus tirando, a visão que Deus me deu ontem foi como, eu até falei ontem aqui, quando a gente compra aquelas latas de bolacha, sabe aquela lata de bolacha importada, assim, aquela lata bonita, dourada? Eu normalmente compro quando eu vou dar de presente alguma coisa para alguém, eu acho legal. Tem umas latas bem bonitas, né? Eu acho bem bacana. E compro, tem umas italianas. Eu até, talvez Deus tenha me dado essa visão justamente porque eu gosto daquela. Uma bolacha amanteigada que eu compro, que vem da Itália. Mas eu não compro para mim comer porque não é muito gordurosa, ela me faz mal sempre quando eu vou dar de presente para alguém. E ela é uma lata dourada, parece que ela é de ouro, né? Bem bonita, com os desenhos bonitos assim, eu acho ela muito legal. E eu vi aquelas latas como se o anjo de Deus entrasse no cofre daquelas igrejas e tirasse aquelas latas. Entendeu? Tirasse aquelas latas de dentro do cofre, cheias de ouro. E era escuro para lá, escuro para cá, e no meio tinha um caminho como se fosse uma calçada iluminada, com muita luz, muito iluminada, muito clara. Eu tinha uma visão muito clara sobre isso, como se eu estivesse de cima olhando. E eu vi então o anjo tirando e colocando naquela calçada. E as pessoas que estavam trilhando, andando naquele caminho, começavam a pegar aquelas latas e comer aquela bolacha. Então o Espírito Santo me deu o discernimento da visão e disse para mim que o Senhor vai começar a tirar o dinheiro dessas igrejas, grandes igrejas que caíram no pecado, como por exemplo essas que estavam no carnaval. Eu vi claramente Bola de Neve, a igreja do Malafaia, eu vi claramente, irmão. Deus me mostrou claramente. Claro, tinha outras, mas essas duas assim, claramente Deus me mostrou ontem. Tirando a renda, tirando o dinheiro dos caras. Entendeu? Eles vão parar de gastar dinheiro de Deus com coisas do diabo, né? Eu vi tirando. E essas latas vindo para pequenas pessoas que passavam por aquele caminho de luz, né? E o Senhor falou que vai tirar o dinheiro de quem está fora do caminho e dar o dinheiro para quem está no caminho. E você que é pastor aí sabe o que eu estou falando, né? Que simboliza isso, pastor? São os membros da igreja, entendeu? Os dizimistas, que vão começar a abrir os olhos, o Espírito Santo vai começar a abrir os olhos de grandes dizimistas, pessoas que são empresários, empresas que sustentam essas obras que estão perdidas aí fora da direção. E Deus vai trazer essas pessoas para essas igrejas pequenas para dar o sustento para elas, para que o povo de Deus possa fazer a obra de Deus. A visão é essa, entendeu? A visão é essa aí. O povo de Deus, os pequenos, né? Os grandes vão começar a murchar. Eu vi eles murchando como uma folha. Foi assim que eu vi essas latas sendo tiradas e aquela folha como a folha de uma árvore sendo de um pé de figo. Era mais ou menos uma folha assim, uma folha grande que eu vi. Como se ela tivesse sido cortada da árvore e ela começou então a murchar e a secar. Foi assim que Deus me mostrou ontem, na visão que eu tive. Então já está acontecendo, né? Já está acontecendo aí.
E Deus está abrindo os olhos do povo e o povo vai parar de mandar grana, de dar dinheiro para esses caras aí gastarem em carnaval, em trio elétrico. E o povo vai acordar para quem de fato está fazendo a obra de Deus e abençoar estes ministérios. Foi isso que Deus falou para mim. Eu não estou falando de mim, que é para você dar dinheiro para mim, não estou falando disso. Deus mostrou eram muitas pessoas se abaixando para colher aquilo que Deus estava dando. Então são muitas igrejas que estão no caminho, os pastores estão sofrendo para pregar o evangelho, para fazer a obra. E Deus então vai começar a mover-se, tá? No meio das pequenas, né? Irmã Lulu, bom dia, beijo para o irmão Tomás, Deus abençoe vocês. Ok? Foi a visão que Deus me deu ontem sobre a igreja, tá? Sobre a igreja. Deus me deu uma visão também. Na verdade, eu tive algumas ontem, né? Foi um dia especial aí de Deus. Deus falou para mim que vai voltar a usar os profetas. Escute isso aí. Irmã Ilma, parabéns. Deus abençoe você. 65 aninhos. Deus falou para mim que vai voltar a usar os profetas. Atenção você, boca de Deus. Cadê os boca de Deus aí? Cadê os crentes tocha? Você vai começar a ver palavra profética dentro da igreja de novo. Sobre política, sobre mudança, sobre revolução. Você vai começar a ouvir. Você notou que silenciou, né? Tem um tempo, silenciou. Não é? Mas agora Deus falou para mim que Deus, o Espírito Santo de Deus vai começar a soprar as palavras proféticas de novo no meio da congregação. Você vai começar a ouvir. Deus vai voltar a dar visão para os profetas. O Senhor falou para mim que foi um tempo de silêncio no céu. Silêncio no céu. E agora Deus vai voltar a levantar os profetas. Se prepara aí, profeta. Deus vai começar a dar visão, revelação, palavra profética. Deus vai abrir os olhos dos profetas. Deus falou para mim ontem, eu vou abrir os olhos dos videntes e vou dar visão sobre o que está vindo sobre a nação, sobre o Brasil. Eu vi as pessoas num lugar que tinha muita grama e nesse gramado tinha uma pedra retangular do tamanho de uma mesa. Escute isso aqui que eu vou te contar. Não esquenta não, Vandinha. Escute o que eu vou te contar aqui. Presta atenção que você vai entender. Eu vi uma pedra retangular do tamanho de uma mesa, enorme, como se fosse uma pedra de calçada. Eu tenho algumas aqui na minha casa, que a gente faz degrau de escada, só que grande. E alguém vinha e puxava essa pedra para o lado, e essa pedra era uma sepultura. Escute o que eu estou falando, que Deus me mostrou ontem. Uma sepultura, e aquela pedra foi colocada em cima com muito esforço, precisou de muita gente. É o simbolismo, é uma visão espiritual. Escute isso. Espiritual. Tá? Foi preciso muito esforço para colocar aquela pedra sobre aquela sepultura. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu vi o Senhor com uma mão só, ele veio e tirou a pedra de cima e expôs aquele cadáver podre que estava ali embaixo. Você está entendendo o que eu estou falando? E o Espírito de Deus disse para mim assim, ó: vou eu trazer à tona o que o homem está tentando esconder. Ai, irmão, tem gente aí que vai ficar endemoniado quando vê isso. Tem gente que vai ficar endemoniado. Deus disse, eu vou expor e todo mundo vai ver. Irmão do céu, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Deus falou para mim, muitos homens se esforçaram para pôr essa pedra sobre isso, para que ninguém veja. Mas eu vou remover num dia só. Aparece o que está podre embaixo. Eu vou dizer mais para você. Deus me mostrou muita coisa ontem.
Eu até me surpreendi, vou dizer para você, fiquei surpreso. Porque eu não estava esperando isso. Deus me surpreendeu. Eu vim aqui para oração, para orar pelos doentes, só isso, irmão. Você sabe que eu já falei para você que eu estou aqui na minha casa, a minha família está toda aqui, meus parentes de longe, tem bastante gente na minha casa. Nessa semana de carnaval, feriado, né? Sábado é nosso batismo, você já sabe. Então eu estou com bastante gente aqui na minha casa, daí a gente está naquele ritmo de faz café da manhã, faz almoço, faz café da tarde, faz janta, todo dia. Você sabe que a gente cansa, né? Que muda a nossa rotina, então eu estou nessa pegada, ele está cansado, sai, leva o pessoal para passear, volta, vai, vem, né? Eu estou cansado, tem bastante gente. Amanhã vai chegar mais algumas pessoas ainda na minha casa está bem cheia, então eu estou cansado. Eu estou contando isso para você entender que eu não vim aqui ontem dizendo assim, Deus, orando, Deus me dá uma revelação. Não. Eu vim aqui para orar por vocês, pelos doentes, mecanicamente, só para orar, e depois a gente ia sair para jantar. Então eu fui surpreendida. Entendeu? Imagina... Ateliê Tangerina, não sei teu nome, queridona ou querido, não esquenta a cabeça não, precisa pedir desculpa não, tá? Então Deus me mostrou da igreja, que as igrejas vão começar, porque agora Deus disse que ia separar o joio do trigo, você lembra, né? Já separou, você já sabe quem é o joio, quem é o trigo, o joio vai começar a secar, escuta aí que eu tô falando. Deus vai revelar o que está escondido, vai tirar a pedra de cima da sepultura, vai revelar o que está escondido. Aí eu vi mais duas coisas, mas eu vou te contar. Eu vi homens fardados ontem. Homens fardados com caps aqui, falando assim, ó, no ouvido de outros homens, assim, ó, cochichando assim, ó. Daí esse que eu via ia no outro, hein? E um ia falando pro outro assim, ó, só no pé do ouvido. Homens fardados do exército, eu vi. Um falando pro outro assim, ó. E aquela conversa, quando aquele cara saía, virava um elo de uma corrente. Cada homem daquele se transformava num elo de uma grande corrente. Eu vi então o mapa do Brasil. E eu vi aquela corrente que subia pela lateral da praia, ia lá no norte, voltava por dentro assim, ó, e começava a fechar um elo que fechava todo o Brasil, uma grande corrente. E uma corrente grossa, como se fosse uma corrente de uma âncora de um navio, formando uma corrente muito forte, irmão. Muito forte. Eu não sei o que está rolando aí no escondido. Deus mostrou para mim ontem, mas eu não sei o que é. Que eles estão falando um para o outro, só aqui, ó, no ouvido, só que um falando aqui para o outro. Então é uma coisa que ninguém sabe, é um segredo entre militares. Eu não sei o que é. E cada um que ouvia aquilo passava a ser um elo daquela corrente, uma grande corrente, irmão. Uma grande corrente. Foi algo extraordinário que Deus me mostrou ontem. Eu fiquei surpreso. Mais uma vez eu vou dizer. Surpreso. Eu fiquei surpreso, irmão. Falo para você do fundo do meu coração. Então, como eu disse para você, aqui você tem a liberdade de acreditar ou não nas coisas que eu estou te falando. Você pode acreditar ou não. É uma opção sua. Né? É uma opção sua. Eu sei que tem muita gente aí que não acredita e eu respeito isso. Eu respeito. Porque não é todo mundo que crê naquilo que não vê. Eu acredito nisso. Eu acredito que muita gente aí foi ludibriada pelo tempo de Deus, porque achou que Deus ia fazer as coisas no tempo em que as pessoas pensavam, e talvez até eu tenha sido enganado nisso, no meu coração, né? Mas eu vejo aí, eu tenho visto, eu não tenho falado, vocês sabem, porque eu estou na mira do tira, né? Lembra do filme Na Mira do Tira? Na marca do pênalti, é essa posição que eu estou, né? E essa noite ainda Deus me deu um sonho sobre isso também.
que eu não vou contar para você, mas Deus me deu um sonho sobre isso. E eu acredito, irmão, vou dizer para você diante de Deus, eu até ia ficar meio de boa, não ia falar nada, mas o sonho que Deus me deu essa noite, eu acordei 6:30 da manhã hoje. Você vê que eu nem estou com cara de sono, né? Porque eu acordei faz um tempão, já dei comida para os meus passarinhos, já fiz um vídeo dos passarinhos grandes que vieram comer as frutas hoje de manhã, já veio toda a família aí de Arapuãs hoje em casa, eu fiquei olhando eles sentado lá fora um tempão, fiquei conversando com o Thiago lá fora. Acordei 6:30 da manhã hoje com um sonho que Deus me deu exatamente sobre o que eu estou te contando. Sobre exposição. Entendeu? Então, né, eu quero ler o texto da Bíblia aqui, né? Eu acho que o que eu tinha que falar para você eu já falei. Eu não vou passar disso. Você sabe que a gente está numa situação difícil ainda, né? Então, enquanto isso aí não passar, a gente não vai se mexer nem para a direita nem para a esquerda, né? Tá? Então vamos ficar de boa aí. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e verso de número 1, se você puder fazer o favor. Abra aí junto comigo. Tá? Abra junto comigo. Eu sei que tem muita gente tendo sonho, mas a partir de hoje, escuta o que eu estou falando para você. Deus falou para mim que vai começar a usar os profetas na terra e você vai começar a ver os profetas falando aí, os 4 cantos, irmão. Deus vai levantar os profetas na terra aí, você vai cair para trás. Você vai ver a partir de hoje Deus levantando os profetas. Deus falou para mim que houve um silêncio no céu, mas agora Deus vai levantar os profetas para começar a falar sobre o que está chegando. Você vai ver, escute isso. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso. Desculpe. Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Deixa os seus olhinhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre a congregação, sobre a igreja. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos ensinar hoje, Senhor, a tua palavra, que nós possamos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar o discernimento, o entendimento da tua palavra,
para que ela possa, Senhor, descer revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço. Abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua palavra. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre que falo isso, algumas pessoas ficam um pouco assustadas, mas é verdade porque está na Bíblia. Os caras que vivem nas trevas são muito mais prudentes do que os caras que vivem na luz. Eles são muito melhores nas suas obras do que aqueles que dizem ser crentes. Porque a gente precisa aprender a ter prudência, irmão. As pessoas confiam demais na sorte e daí não vigiam, né? O crente costuma tentar a Deus, por exemplo, vai sair para viajar, ele não faz a revisão no carro, é só uma comparação aqui que eu vou fazer, porque ele confia tanto em Deus que ele acha que o carro dele não vai quebrar, e aí chega no meio da estrada, o carro quebra e ele fica a pé, porque ele não foi prudente. Ele sai para viajar com o pneu liso e aí o pneu estoura e ele passa um perrengue e aí ele tem que falar: Deus me deu o livramento, mas Deus não precisaria estar te dando o livramento se você tivesse trocado o pneu. Então, os filhos das trevas, eles normalmente são muito mais prudentes. Porque os caras oram muito, mas o vigiar deles é zero. Não vigia, irmão. Não vigia. Não toma cuidado. Entendeu? Você deve confiar em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Não é? Eu conto uma historinha, né? Uma piadinha, mas é uma historinha do cara que viu um ímpio ganhar na loteria e aí ele saiu da loteria, foi pagar uma conta de luz e o seu vizinho ímpio, macumbeiro, tinha ganho ali na quina, não me lembro do que era. E ele saiu reclamando e dizendo assim: puxa, Jesus, que injustiça, tu é um Deus injusto. Andando na rua e olhando para o céu, falando, murmurando, porque é um absurdo. Aquele meu vizinho, o cara é macumbeiro, o cara é maldizente, o cara é idólatra, e eu fui lá pagar água hoje com a maior dificuldade, Senhor, e o cara ganhou na loteria, e ele ganhou lá R$1.000 na loteria, no jogo do bicho, ou qualquer loteria, não sei. E o Senhor dá dinheiro pro ímpio, pro estelionatário, pro idólatra, e para mim que sou crente você não dá. E aí abriu-se a nuvem assim, uma voz desceu lá do céu e disse assim: filho, pelo menos faz uma aposta. Irmão, quanto crente que fica reclamando que não ganha na loteria, e eu não estou falando que é para você jogar, eu estou fazendo uma comparação, mas o cara não é capaz de ir na lotérica fazer uma aposta, irmão. Eu não estou dizendo que é para você jogar na loteria, não estou falando isso, estou só fazendo aqui uma comparação. Ah, Senhor, olha lá aquele cara, ele pegou emprego, irmão, você foi levar um currículo lá naquela empresa? Pelo menos você foi levar um currículo, ou você está em casa chorando, que você está desempregado, que você está na prova? Você foi fazer um curso de especialização na tua área de trabalho, irmão? Eu quero te perguntar,
Ou você continua sem estudar, achando que Deus tem obrigação de abrir uma outra porta de trabalho para você e você nem sequer foi terminar o ensino regular? E aí fica reclamando, murmurando. Poderia estar fazendo um curso técnico, estudando, mas não vai porque tem preguiça. Né, irmão? Acomodado, relaxado, preguiçoso. E aí o vizinho do cara é ímpio, mas o cara é trabalhador, o cara estuda, o cara faz curso, o cara se especializa, o cara se aprimora. É claro que o cara é ímpio e tem um carro melhor que a teu, o cara trabalha bastante, o cara estuda um monte. O cara é aplicado, você é sem vergonha, vadio, vagabundo, não trabalha, coça o saco o dia inteiro, acorda tarde. A Bíblia diz assim, olha a formiga, ó vagabundo. A Bíblia fala isso, sabia? Fala preguiçoso, vagabundo, preguiçoso, né? Estou no mesmo adjetivo. Olha para a formiga, que trabalha o verão inteiro para guardar para o inverno. Mas a maioria dos crentes, irmão, passa o verão inteiro coçando, sem fazer nada. Você passa na frente da casa do crente, o mato tá alto, o cara tá dormindo. Gordo. Não que ser gordo é defeito, mas é por não trabalhar. Né? Não corre atrás, não se vira. Precisa correr atrás, irmão. Os filhos das trevas são mais prudentes nas suas obras que os filhos da luz. Eu não estou falando que você não deve confiar em Deus. Não é isso que eu estou falando, irmão. Você deve confiar em Deus, mas você tem que fazer sua parte, cristão. Você já pensou se você está precisando de um trabalho, por exemplo, o cara vai na tua casa, fala, o pastor Sandro está precisando trabalhar, daí um vaso, aí um varão fala, nossa, vou abençoar o pastor Sandro, vou lá na casa dele, aí chega lá 1h da tarde para conversar com você, você está dormindo, porque você almoçou, está cansado, aí você foi dormir, aí o cara chega, o mato no teu quintal tá enorme, a parede da tua casa tá tudo suja, a calçada da frente tá tudo suja, tá uma sujeirada, cocô de cachorro tá para todo lado, a tua casa é uma zona, quando o cara olhar a tua casa, ele vira as costas e vai embora. Você acha que ele vai dar trabalho para um vadio, irmão? Você acha? Isso que você acha? Agora chega lá na casa do ímpio, o quintal do cara tá varrido, não tem um mato, a calçada do cara tá limpinha, porque o cara tá desempregado, ele tá trabalhando em casa, ele tá empenhado, ele tá esforçado, a casa dele tá linda, tá limpa, tá toda reformada, tá tudo certinho, pode até não ter dinheiro para comprar o material, mas ele já raspou, tá tudo ali prontinho, quando ele começar a trabalhar, ele compra uma tinta, vai pintar, porque tá tudo pronto. Subiu no forro da casa, o forro tá varrido, limpo, a caixa d'água tá limpa, o telhado tá lavado. Tá tudo uma bênção. Por quê? Porque ele é um trabalhador, ele tá só sem sorte no trabalho e tá desempregado. Mas o cara é um cara perfeito, você olha nele, tá show de bola. Pode estar com o cabelo sem cortar, mas ele não tá com a barba sem fazer. É um exemplo. Você pode estar com a unha grande, mas a tua unha está limpa. Ou você acha que as pessoas não prestam atenção em você quando vão te contratar para um trabalho? É isso que você acha? Está desempregado, aí você coloca no currículo, pinta um trampo, o cara fala, quanto você quer ganhar? 10 mil. Pô, irmão. 10 milha. Está desempregado há 5 anos. Não seria melhor você colocar 3 e pegar o emprego? Ah, mas eu se for para mim trabalhar... Não, pelo amor de Jesus. Falta de prudência.
As pessoas aqui na minha casa, você sabe, fiquei 2 anos aqui construindo a minha casa. Os meus pedreiros que ficavam admirados com a minha capacidade de fazer as coisas. Porque quando eles estavam fazendo as paredes, eu chegava no meio da construção, irmão, com o prumo, e colocava o prumo na porta, para ver se estava reto. E os pedreiros ficavam olhando para mim e falavam assim, você entende disso? Eu falei, claro. Porque quando eu era jovem, eu fiquei desempregado, eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, irmão. E trabalhei 7 ou 8 meses, eu não me lembro, como ajudante de pedreiro, servente. Serviço pesado pra caramba, é muito pesado, você não tem noção. Eu fui trabalhar, irmão. Eu precisava sustentar a minha família. Fiquei desempregado, já era crente. Deus abriu uma porta de trabalho, eu orei, falei, Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. No outro dia, um pastor que eu conhecia falou, ô varão, eu falei, pois não, pastor, tá precisando trabalhar? Eu falei, tô precisando de um servente na obra. Eu falei, eu vou. Mas se tem as mães, eu falei, não tenho, mas se você me ensinar, eu aprendo. Eu nunca fiz isso, mas eu vou aprender. Ele pegou na minha mão e falou, mas a tua mão é tudo molinha. Eu falei, mas vai ficar dura. E eu fui trabalhar, irmão. E trabalhei 7 meses como servente de pedreiro. Aprendi a sentar tijolo, aprendi a fazer chapisco de parede, aprendi a fazer reboco, aprendi a fazer concreto, fazer viga de concreto, a fazer fundação. 7 meses. Trabalhei fazendo 2 casas. Era pesado. Levava marmita. Entendeu? Levava marmita. Pau na máquina, irmão. E vou dizer mais para você, quando sentava para a hora do almoço, ficava falando de Jesus para todo mundo que estava na obra, coisa que o pastor que me contratou não fazia, eu fazia. Deus me levou lá e ainda ganhei almas naquela obra. Entendeu? E hoje eu sei fazer tudo. Tudo, irmão. Se eu precisar construir uma igreja, uma casa do chão, eu faço ela inteirinha. Sei fazer, pode não ficar perfeita, né? Porque não é muito a minha praia. Mas eu sei fazer. E se precisar, eu faço. Aprendi a carpir, aprendi a plantar, aprendi a fazer horta. Eu aprendi, irmão. Eu nunca tinha feito nada até eu casar. Nunca tinha feito nada, mas depois que eu me converti, porque eu casei com 18 anos, né? Pastora Chile, 18 anos. Aí trabalhei no mundo durante um bom tempo, sempre fui um excelente profissional na minha área de serviço, de segurança. Depois que eu me converti, que eu saí daquilo, eu comecei a aprender a fazer outras coisas. Eu não sabia trocar uma lâmpada na minha casa, não sabia. Eu não sabia trocar o chuveiro. Mas depois que eu me converti, Jesus me ensinou. Me ensinou, irmão. Eu aprendi a arrumar o telhado, a trocar as vigas do telhado, porque estava podre, eu não podia pagar, eu tinha que fazer. Então eu orava, pedia a Deus, o Espírito Santo me dava o discernimento, eu ia lá, tirava, cortava, colocava e fiz, irmão. E não morri, e não perdi nenhum pedaço. E conto aqui com orgulho para você. Tenho vergonha de falar isso para você, não. Fiz serviços aí difíceis. Aprendi a fazer vigas, a fazer amarração de ferro, a fazer caixa de madeira. Eu não sou perfeito porque eu tenho uma dificuldade com coisa reta. Até hoje eu tenho muita ferramenta, eu adoro mexer com essas coisas. Entendeu? Mas quando eu vou cortar uma coisa com serrote, eu tenho dificuldade para fazer reto. Não tenho... como é que a gente fala, Thiago? Não é habilidade, é outro nome. Meu Deus. É habilidade, mas a gente fala uma outra coisa. Esse feeling não é muito a minha praia. É uma coisa mais bruta, né? Não sei, não consigo fazer. Eu fiz aqui trabalhos de madeira, que você viu, já te mostrei aqui, que eu fiz, né, móveis para minha casa de madeira. Coordenação motora. Obrigado, Juliana. É isso aí mesmo. Eu não tenho coordenação motora para fazer determinadas coisas. Não tenho. Eu joguei na seleção paranaense de handball quando eu era guri. O pastor jogou na seleção paranaense de handball. Fui campeão brasileiro pelo meu estado. Joguei handball, fui um excelente jogador de alto rendimento. Porém, eu nunca consegui fazer um exercício
que era bater 2 bolas ao mesmo tempo, com a esquerda e a direita. Eu nunca consegui fazer, por isso nunca joguei basquete, não conseguia. Sabe uma outra coisa que eu não consigo fazer? Eu não consigo pular corda, fazer assim, ó, não consigo. Nunca consegui, não consigo. O pastor treinou karatê muitos anos na vida, não consigo fazer. Então tem certas coisas para as quais eu não tenho coordenação motora para fazer. Mas o que eu tenho, irmão, eu faço e faço sempre com excelência. Eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. Mas tem gente que não gosta de trabalhar. Eu vi aqui na minha casa, eu vou contar uma coisa para você, durante 2 anos de construção, você sabe quais foram as pessoas que me deram problema na obra? Os crentes, todos. Sem exceção, os crentes. Todos os crentes que eu peguei para trabalhar na minha obra me deram problema. Eu tive que fazer o serviço deles de novo, todos, sem nenhuma exceção. Infelizmente. Todo mundo chegou aqui e falou: pastor, não, eu sou crente, nós vamos passar massa corrida. O cara fez errado, eu tive que tirar, fazer de novo. O cara fez o muro, ficou torto, eu tive que quebrar, fazer de novo. O cara fez o reboco, ficou torto, eu tive que mandar quebrar, fazer de novo. Todos os crentes que eu peguei me deram problema e me incomodaram, sem nenhuma exceção. Pedreiros, né? Eu estou falando aí, enfim. Mas os ímpios... Então, os crentes, irmão, eles não valorizam. A maioria deles. Peguei pastores para trabalhar aqui, todos me deram problema, sem exceção. Então, os ímpios são muito mais astutos nas suas obras do que os crentes, infelizmente, irmão. Infelizmente. Eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza. Entendeu? Eu falo isso com tristeza, não é com alegria. Que é esse trecho da Bíblia. Olha aqui, ó. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são muito mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O crente, irmão, ele anda para você, quando você contrata ele para fazer um serviço, porque ele fala assim: ah, não, porque Deus vai me abençoar, eu vou arrumar outro. O ímpio não. O ímpio, ele cuida do seu serviço para não perder. E ele faz bem feito, ele se empenha, ele chega no horário. Entendeu? E eu não estou falando, por favor, de todos, eu estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral. Você quer ver uma coisa que chega a me dar até um arrepio, uma coisa ruim? É um cara chegar na minha igreja, no dia de culto, com uma carta, e dizer assim: pastor, eu sou da igreja fulana de tal, e eu sou levita, e está aqui a minha carta, e eu quero saber como é que eu faço para cantar na sua igreja. Irmão, chega a me dar até uma coisa ruim, você quer saber? Entendeu? É uma coisa ruim. Então, nós, além de devermos ser prudentes. Oi, Dudinha, 15, parabéns, Deus abençoe. Além de devemos ser prudentes, eu e você. Nós temos a obrigação com Deus, eu e você, temos a obrigação diante de Deus de fazer o melhor. Você quer comer o melhor da terra? Ah, Deus falou que vai me dar o melhor da terra, mas você dá o melhor da terra? Você dá o teu melhor? Eu faço uma pergunta para você. Você dá o teu melhor, irmão? Você faz o melhor para Deus? Olha o que diz o verso 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito.
Deus está falando que o problema das pessoas é o caráter. Deus está falando para mim e para você. Deus está falando para mim e para você que o problema das pessoas é o seu caráter. Deus está falando que quem é injusto no pouco é injusto no muito. Quem é justo no pouco vai ser justo no muito. Não adianta, irmão. O problema do crente é o seu caráter. As pessoas que não têm o seu caráter transformados jamais vão ser colocados no muito de Deus. Esquece. Se você não é capaz de dividir o pouco que você tem, você acha que Deus vai ouvir a tua oração para que Deus te dê muito, porque você vai dividir o muito, você não divide o pouco, irmão. Eu contei para você aqui um testemunho meu e da pastora Shirley, com a missionária Carla, quando ela veio para a nossa igreja, que a gente não tinha dinheiro para fazer nada. E a missionária Carla, quando chegou na nossa igreja, estava numa situação difícil, eles estavam sem comida em casa, numa situação muito difícil. E eu cheguei em casa, falei para a pastora Shirley, disse: Shirley do céu, fui lá visitar os irmãos, eles estão sem comida, eles não têm nada, e eu não tenho dinheiro, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Ela disse: não se preocupe. Abriu o nosso armário, a gente tinha um pacote de 1 quilo de arroz. A gente tinha pacote de nós comprava tudo de 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão. Ela abriu todos os pacotes, dividiu no meio. Pegou uns pacotinhos plásticos, colocou metade do arroz, no outro pacote metade do feijão, no outro pacote metade do macarrão, no outro pacotinho ela colocou um pouco de açúcar, no outro pacotinho ela colocou um pouco de café, e nós fizemos umas sacolinhas, tudo com metade de 1 quilo, porque a gente só tinha 1 quilo na nossa casa. E então a gente pegou aquilo, ela disse: vamos levar, abriu a geladeira, tinha ali 4, 5 batatas, ela pegou 2, 3, 4 cenouras, ela pegou 2, tinha 3 laranjas, ela pegou 1, e assim a gente dividiu tudo que a gente tinha de comida em casa. Eu, a pastora Shirley, dividimos tudo aquilo que a gente tinha, fizemos uma metade e fomos na casa da missionária Carla, que era caríssima. E a gente levou e dividiu aquela metade, e ela pôde comer aquela semana, assim como nós também comemos aquela semana, e Deus proveu. E já passou ali 2, 3 dias, entrou dinheiro, a gente pode comprar mais comida, então dividiu com todo mundo. Sempre na minha casa nós dividimos tudo que a gente tinha. Você entendeu, irmão? E hoje eu tenho aqui na minha garagem eu fiz ali um depósito na minha garagem. E tem ali uma caixa hoje fechada de pacote de café, tem um fardo fechado de arroz, um fardo fechado de feijão, um fardo fechado de macarrão, uma caixa fechada de óleo de soja, tem tudo. E qualquer pessoa que precisar, a gente já agiliza na hora e vai levar. E sabe por que Deus me colocou no muito? Porque eu sempre fui fiel no pouco. Sempre. Vinha um missionário na nossa igreja e eu olhava para a roupa dele, aquela roupa furada, um pobre, eu ia lá no meu armário, tirava uma camisa, 2 camisas, eu tinha 4, 5, porque eu sempre ganhei muito. Nunca tive condições de comprar roupa nova em toda a minha vida no meu ministério, sempre ganhei. Mas graças a Deus, coisas de boa qualidade tinha bastante. Ia lá, tirava 2, 3 gravatas, tinha 2 sapatos, tirava um, dava para o meu irmão: leva para você aqui, ó, você calça meu número, eu vou te abençoar, meu Deus, pastor. Porque eu olhava, via o cara com sapato furado, eu tinha 2, eu dava 1, irmão. Eu sempre fui assim. Sempre fui. Entendeu? Sempre fui. Hoje eu ganho. A irmã da fábrica de sapatos aí da JP mandou para mim 4 pares de sapato. Um preto, um marrom, novos. Chegou as caixas de sapato esses dias. Melhor sapato do Brasil, sapato JP, o sapato do crente. Sapato do profeta, porque não machuca o pé. É uma bênção. Se eu comprar outro sapato, chega no final do culto, eu tô com dor no meu pé. Da JP não dói, porque é uma bênção. Ganhei 4 pares novos
Mas eu já tinha 2 ou 3. O que eu fiz, irmão? Eu já dei de presente, abençoei outros irmãos. Porque eu não sou centopeia, eu não preciso de 10 pares de sapato. Entendeu, irmão? Eu mandei fazer umas camisas no alfaiate. Meu alfaiate ele já é idoso, tem 83 anos. Aí eu fiz meia dúzia, acho 8 camisas, eu não sei. Veio 4, serviram perfeitamente. Outras 4 ficou um pouco menor, ele fez menor um pouco. Eu não briguei com ele. Eu já achei pessoas que estavam precisando e já dei de presente. Quando eu ganhei os sapatos da JP junto, vieram um cinto. Cada sapato veio um cinto junto. Eu já peguei os 2 que eu tinha, o marrom e o preto, já dei de presente. Quem é fiel no pouco, irmão, Deus vai colocar no muito. Porque você é fiel. Se você não é fiel a Deus nas coisas desse mundo, como é que Deus vai te colocar para administrar as coisas que não são desse mundo? Você precisa aprender isso. Nós somos provados a cada dia. A cada dia. Teve um ano do meu aniversário que eu ganhei relógios. Todo ano Deus me presenteia com alguma coisa. E como eu tenho muitas ovelhas, muitas pessoas que me dão presentes, eu ganhei muitos relógios. Eu acho que foram 15 ou 16 relógios eu ganhei num ano de presente de aniversário. A Lorraine até me deu uma caixa de guardar relógio de presente. Ficou lá um monte, eu usava eles, eu nunca tive relógio. Depois que eu me converti, eu nunca tive, porque eu não podia comprar, eu não tinha dinheiro. Eu ganhei acho que 15 ou 16, eu não tenho bem certeza. Estava lá na minha prateleira linda, nos relógios bonitos que eu ganhei de presente. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, dá esse relógio aqui pro fulano. Eu tirei, fui lá e dei. Quando eu voltei, ele disse, agora pega esse e dá pro ciclano. Eu peguei, fui lá, dei de presente. E assim eu fui, dando um, dando outro, dando outro, dando outro, até que eu dei todos os relógios que eu tinha na minha caixa. Fiquei só com um. Dos 15 que eu tinha, fiquei com um só. Mas dando glória a Deus, por quê? O Senhor falou para mim, vou te dar outro presente. Eu ganhei outro relógio. Só que aquele relógio que eu dei eu tinha ganho relógio, era um relógio de 500, de 800, de mais ou menos nesse valor. Bons relógios. E eu dei todos eles de presente. Aí o Senhor me deu um de 20 mil. Relógio, 20 mil reais. Eu ganhei outro 8 mil. Ganhei mais um outro, mais 8 mil. Aí eu comecei a ganhar relógio de valores maior. Deus trocou, mandou eu dar aqueles e me deu outros de valores maior. E eu não tenho o hábito de comprar relógio não, irmão. Eu ganho de presente. Quem fala o preço é o Heiser, porque é ele que sabe de todas essas coisas. Você aprendeu? Você é capaz de semear? Você é capaz de dar para poder receber? Você faz isso, irmão? Você abençoa as pessoas com aquilo que você tem? Com aquilo que Deus supre você e te dá muito além do que você precisa? Porque a Bíblia diz isso, que o Senhor nos dá muito além do que pedimos, pensamos ou sequer sonhamos. Comigo acontece isso. Sabe por quê? Porque quanto mais Deus me dá, mais eu dou, mais eu abençoo as pessoas. Mais eu faço. Então a Bíblia diz, e eu quero aqui continuar, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se você é infiel, irmão, ó. Tá aqui meu relógio. Eu tô aqui para ver a hora só, mas quase nem uso. Vou ler de novo, olha aí.
Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Escute isso aí. Escute isso aí, irmão. O que Jesus está falando para você. Jesus está falando de fidelidade. Jesus está falando de caráter. Jesus está falando de coração aberto. Jesus está falando de pessoas, meu irmão, que não estão agarradas nesse mundo, nas coisas desse mundo. Jesus está falando, irmão, que você precisa amar para que você seja amado, que você precisa abençoar para que você seja abençoado, que você precisa fazer as coisas para que você possa receber de Deus, para que Deus olhe do céu para você e dê um sorriso e fale, uau, esse meu filho é uma bênção. Quem sabe ele fale de você como ele falou do Jó. Quando Satanás chegou, ele olhou para Satanás e disse, ei, você tem visto meu servo Jó? Irmão. Ah, pastor, mas depois Jó se ferrou. Mas Deus se alegrava, irmão, com o coração de Jó. Deus se alegrava com aquilo que Jó fazia, porque Jó não era um mão de vaca, um sovina, um mentiroso, um enganador. Não. Não, irmão. Não. Ele continua dizendo, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Poderíamos estar falando de grana, pastor? A gente pode. Quanta gente que não é fiel ao devolver o seu dízimo voluntariamente ao Senhor. Deus está falando, se no alheio você não é fiel. Por quê? Porque o dízimo não é seu. O dízimo é da igreja. Mas as pessoas adoram pegar o seu dízimo e fazer com eles o que eles querem e não devolver à igreja para que ela seja utilizada na obra de Deus. Se você não faz, não é fiel naquilo que não é seu, como é que você vai receber aquilo que é seu? Aquilo que Deus quer dar para você. Olha o 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E Deus está falando do dinheiro, irmão. Não sou eu, é a Bíblia que está falando. Que ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Pense nisso. Pode, Leão. Se você não está congregando em nenhuma igreja, está se alimentando aqui, você pode fazer isso. Entendeu, irmão? Ou você serve a Deus, ou você é escravo do dinheiro. Quando você deixar de ser escravo do dinheiro, irmão, aí Deus vai prosperar a tua vida. Aí Deus vai prosperar a tua vida. Enquanto você ficar agarrado nas coisas, que não, isso aqui é meu, porque não, é meu. Nada com isso, irmão. Não tem nada, daqui a pouco nós vamos para um buraco, aí ninguém vai levar nada. Nada. Agarrado. Caixão não tem bolso, caixão não tem gaveta. Lembre disso, abençoe as pessoas, ajude as pessoas. Entendeu? Ajude, irmão, faça as coisas, faça aqui como o seu pastor faz. E você vai ver a bênção de Deus fluir sobre a tua vida. Não, Romênia Rodrigues, o teu dízimo é da igreja, não é seu, então você não deve manipular ele, você deve devolver o seu dízimo na igreja que você congrega. Entendeu? Esse negócio de dizimar na vida de alguém está errado, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós devemos levar o dízimo à casa do tesouro. Se olhar o Novo Testamento, capítulo 3, 4 de Atos, fala que os irmãos, vendendo as suas herdades, tiravam o preço, levavam à igreja, depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme a necessidade da igreja. Nunca na Bíblia alguém pegou seu dízimo e deu para alguém, vou dar para o pobre. Não, isso não existe na Bíblia. Você não pode ser um administrador de dízimo, está errado, por isso Deus não vai abençoar você. Mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas para ser dízimo, ele precisa ser devolvido na igreja. Tá? Amém? Márcio, jogar não é pecado. O pecado é você ser escravo do jogo.
Jogar não é pecado. Entendeu? Pecado é você ser escravo, ser viciado, né? Ser escravo do vício, do jogo. Aí é pecado. Tudo que é ilícito é pecado, o que é lícito não. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o nosso povo, que a Tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e que essa palavra e esse ensinamento, Senhor, hoje possa fluir sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, venha sobre cada um de nós e nós sejamos conduzidos na autoridade e no poder do Teu nome, segundo a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, beijo no teu coração, Deus te abençoe. 2 horas a gente está aí para os desdobramentos. Hoje é quinta-feira, né? Eu tenho um compromisso agora, já tenho que sair, então já estou indo. Tá legal? Beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Tchau!